Boa tarde a todos. Está desligado. Boa tarde a todas e a todos. É um grande gosto, como sempre, apesar destas datas já muito avançadas do calendário. Digo porque hesitámos, ou hesitei eu, o Miguel não hesitou nunca. Hesitámos a fazer uma apresentação em junho. É verdade, eu rendi uma evidência, fazemos em junho. E por estarem presentes e naquilo que já toda a gente disse, aqui hoje já disse várias vezes, o dia mais quente deste primeiro ciclo de dias quentes. Ora bom, eu vou, em primeiro lugar, agradeço enormemente. Isto organiza-se na Unicep, como se organizaria sempre, fazendo uma apresentação no Porto na Unicep, mas foi a própria Unicef que perguntou quando é que fazemos. E depois, em segundo lugar, evidentemente, fizemos os nossos convites. Agradeço enormemente à Cristina que tenha vindo fazer esta apresentação, ao João Teixeira Lopes. Da minha parte, e no fundo para complementar simplesmente aquilo que já foi dito, e esta, ao contrário de outras apresentações como a do Fernando Rosas em Lisboa, ontem do Francisco Mendes em Braga, que também foi de alguma forma desta forma, estas duas foram muito mais centradas em cada um dos textos, e assim a minha opinião deve ser. E portanto isto permite-nos, pelo menos permite-me, concentrar naquilo que continuo a achar que é o mais importante de tentarmos fixar estes 50 anos de memórias da Revolução. É a Revolução Portuguesa de 1974-76 é o ponto referencial essencial das nossas vidas, mesmo quando não as vivemos, do ponto de vista coletivo, né? Eu ontem dei em Braga esse exemplo, e é aqueles que aqui estamos, que já fizemos entrevistas e reuniões de histórias de vida, sabemos que a grande maioria das pessoas que entrevistamos, não é pela idade em que os entrevistamos, habitualmente acima dos 65 anos, não é por isso, mas a grande maioria das pessoas não fixa, não narra a sua vida usando marcos cronológicos definidos em torno de datas. E, portanto, não é que se recorde, há os marcos cronológicos absolutamente óbvios, de quando nasce o primeiro filho, de quando da primeira relação amorosa, ou de quando se muda de escola, quando se muda de cidade, ou quando nos morre uma pessoa muito próxima, mas raramente, de forma relativamente rara, estes acontecimentos são datados nas narrativas que nós temos. Eu sei que na altura estava tal, isto devia ser à volta tal, e eu deveria ter 30 e tal anos. Vamos imaginar. Os que fazemos história oral sabemos que há sempre uma forma de puxarmos as pessoas para marcos cronológicos. E se elas tiverem nascido nos anos 30, nos anos 40 e até no início dos anos 50, podemos começar pelas eleições de 1958. Toda a gente tem uma memória qualquer das eleições de 58. Quase toda a gente, mas não toda a gente, tem uma memória qualquer do início da Guerra Colonial de 61. Uma porcentagem já reduzida se lembra da queda da cadeira e da substituição de Salazar por Marcelo Caetano. Não há ninguém que não se lembre do 25 de Abril. E mesmo que tenhamos nascido nos anos 70, 80, 90, no século XXI, há sempre uma memória, uma narração que fazemos das nossas vidas, para nos contextualizar a nós individualmente no tempo, usando seguramente referenciais que são ou os da nossa família ou os do grupo de que fazemos parte, de que sentimos fazer parte, da comunidade da memória, de que sentimos fazer parte. E para isso é verdade que não precisamos de estar numa comunidade da memória, chamem-lhe assim, uma comunidade progressista da memória, de uma memória claramente positiva sobre a Revolução, como eu tentei demonstrar, mesmo aqueles que perante a Revolução a descreveram ao vivê-la e a descreveram a posteriori, em muitos casos, como ali cito, sem nunca a terem vivido, e por isso a partir muito nomeadamente do meu capítulo é sobre as memórias reacionárias da Revolução. E em determinado momento comecei a mencionar as datas de nascimento de quem falava para podermos ver, não, estas pessoas não viveram, e não precisam, nenhum de nós precisa ter vivido a Revolução para inscrevê-la. E inscrever num sentido profundo da palavra, não é? Do verbo, para inscrevê-la dentro da nossa memória. E muitas dessas pessoas, daqueles que à direita, ou nos campos diversificados da direita, classificaram a Revolução como, ou melhor, a sua percepção da Revolução como o horror, e até muitos o terror, não esqueçamos, todas as revoluções têm sempre uma comunidade contra-revolucionária da memória, que as escrevem com fases de terror, mesmo que não tenha havido
que é aquilo que eu ali sublinho, pode haver, há uma comunidade, há uma partilha de símbolos, terminologia, vocabulário, na forma como a memória reacionária portuguesa da Revolução se lembra de uma parte, se lembra nomeadamente do Verão Quente de 1975, e fala do terror. Ironicamente, o terror foi o outro lado, foi as esquerdas, e justamente, por exemplo, numa cidade onde estamos, em todo aquilo que é o território a norte do Rio Tejo, aquilo que, como bem nos lembramos, na Nacional 1 começava de Rio Maior para cima, não é? De resto era um ponto, quer dizer, a reivindicação geográfica de Rio Maior como a fronteira entre a Revolução e a não-Revolução foi criada pelos próprios protagonistas daquela espécie de levantamento da Vendeia, para usar uma região francesa que se levanta contra a Revolução a partir de 1792. E nós também temos essa mesma memória, mas onde eu quero chegar é, nós, para todos em Portugal, e para muita gente fora de Portugal, evidentemente, o 25 de Abril, eu sou testemunha de como isso é importante para muitos espanhóis, o 25 de Abril e a Revolução no seu todo, é uma referência central na forma como nos posicionamos perante o mundo. E isso permitiu-nos, a mim e ao Miguel, primeiro imaginar este livro. Como é que o vamos imaginar? Sempre nesta nossa preocupação, vamos nós próprios escrever, mas pedir aos outros que não escrevam sobre a Revolução enquanto fenómeno histórico. Não se faça uma historiografia da Revolução, até mesmo, digamos assim, uma análise. Como já viram, nós partilhamos sobretudo este livro com uma antropóloga no feminino, não é nenhum antropólogo no masculino, não é? São todas mulheres. E os historiadores são todos homens. Isto é uma divisão de género que agora me dou conta. É uma divisão de género que agora me dou conta. Ontem em Braga devo dizer que a pessoa que apresentou, e fantástico, o Francisco Mendes, descobriu coisas absolutamente inacreditáveis sobre este livro, nomeadamente uma explicação cabalística dos 7 capítulos que aqui estão. E eu não estou a caricaturar, ele justificou bem, com base até numa peça de 2012 da Joana Craveiro, e de repente vocês sabem aquela sensação que devem ter os artistas plásticos quando um crítico vem dizer: eu aqui vejo, e a pessoa deve pensar: eu jamais pensei. Nós também não pensamos na cabala dos 7, mas a verdade é que nesta distribuição entre historiadores e antropólogas é verdade que a todas pedimos não se concentrem na narrativa da Revolução, naquilo que de resto é um conjunto de estudos na área das ciências sociais portuguesas e ciências sociais, ou eventualmente fora, na área dos estudos culturais, de história, sociologia, antropologia, menos da economia, verdade, mas alguma coisa também da economia e dos estudos culturais, o património que nós já temos de estudo sobre a Revolução. E que aumentou muito na preparação dos 50 anos, como sempre acontece, não é? E como isso já o temos, e nós próprios já contribuímos para esse património, do ponto de vista, eu pelo menos do ponto de vista historiográfico, o que nós agora queríamos era um estudo, e nós podemos definir, o Miguel várias vezes define como uma história da memória da Revolução nesses últimos 50 anos. E tínhamos que escolher estes vários setores, e há evidentemente aqui setores que não há, digamos assim, comunidades da memória que não ficaram cobertas, mas que permite uma panorâmica, e eu nesse sentido acho, honestamente, não é por ser organizador dele, mas acho que é um livro, pelo menos como o primeiro grande livro em torno justamente o que são as memórias coletivas, muitas vezes declinadas individualmente do ponto de vista subjetivo da Revolução, é nesse sentido é um primeiro marco, porque ajuda outros, esta é a nossa esperança, é a minha, ajudará outros, evidentemente, a produzir mais investigação nesse sentido. E queria terminar com uma referência que já ontem fiz, porque refiro à apresentação que fizemos em Braga, na 100ª página, e há uma citação também da Joana Craveiro, todos estamos especialmente do livro do texto da Joana Craveiro, que deixou bastante baralhados os editores que não sabiam muito bem, e a gente fazia isto como, e a gente faz isto, porque é um guião, não, tem uma introdução teórica, e depois de contextualização, de natureza até metodológica, e depois entra no guião. E em determinado momento,
Ela escreve, era um filme incompleto, dizia, nunca poderia completar-se, e depois mergulhava nas suas vidas, as suas testemunhas, libertos das memórias que tinham partilhado comigo, mais apaziguados com os sonhos que ficaram por levar até ao fim, mais calmos na sua ucronia. E agora estas 3 frases que ela vai usar, como se fossem citações, não têm que ser citações literais dos seus entrevistados, mas como se fossem. Podia ter sido, mas não foi. A Revolução podia ter sido, mas não foi. Na sua impossibilidade de contar tudo, foi tanta coisa, a Revolução. Na sua tristeza, foi bonito, mas acabou. E eu quero sublinhar isto. Muita da nossa historiografia, aliás, posicionando-nos, como suponho que a maioria das pessoas, não vou falar por toda a gente que aqui está, posicionamos claramente à esquerda e com uma memória claramente positiva da Revolução. Eu tenho essa memória. Eu tinha 9 e 10 anos, tinha 11 quando, em minha opinião, a Revolução acaba, se eu acabar em abril de 1976. E lembro-me distintamente desde o primeiro dia, naturalmente, do 25 de abril, não é? Mas lembro-me de tudo, lembro-me de que foi a mudança total. O meu primeiro ano do ciclo preparatório foi na escola, lembro-me distintamente o que foram os 2 primeiros anos, e nomeadamente o meu segundo ano do ciclo preparatório, este seria o 6º ano de escolaridade, foi na transformação de um colégio privado, em que eu nunca estive inscrito, fui sempre estudante de escola pública, em escola pública, que se chama agora Francisco Torrinha. E as minhas aulas de educação física, conto sempre aos meus alunos, as minhas aulas de educação física foram carregar de 3 andares para cima, 3 andares para baixo, tacos. E depois corria-se cá fora e fazia-se tudo o resto e tal. Eu lembro distintamente das discussões políticas. E nós tínhamos 9, e 10 e 11 anos. Mas não eram discussões de cromos, de quem é que usava o pino. Não. Eram discussões políticas. Eu era suficientemente insólito, para não me chamar outra coisa, para ter escrito uma pequena... Olha, estou-me a lembrar que mais Joana Craveiro, uma pequena peça de teatro sobre o último dia da tomada de Berlim, da derrota de Berlim dos nazis. Com as personagens todas, porque na altura andava seguramente meio maluco, com coisas da Segunda Guerra Mundial. Eu devo dizer, presto homenagem à memória do meu pai, eu fui para a história por causa do meu pai, e as primeiras histórias que ele me contava de história eram a Segunda Guerra Mundial. Isto deve ter acontecido a muita gente. E agora fecho este parênteses. Desta nossa memória da Revolução, posicionando-nos nós à esquerda, e agora reclamo isto para mim e seguramente para muitas pessoas à minha volta, e à esquerda do que foi a narrativa posterior da chamada normalização. Não é? Eu e o Miguel temos escrito sobre isso, e a Cristina, nomeadamente, sobre o que é isso da normalização. É uma vez mais a normalização pornográfica, uma vez mais o pressuposto de que as revoluções, de que tudo quanto seja um fenómeno de natureza revolucionária está fora da normalidade. E atenção, está fora da normalidade. Uma coisa é que as revoluções sejam excepcionais, sejam momentos excepcionais da história. Mas isso não significa que, ao se falar da normalização democrática, possamos dizer que as formas de participação, incluindo a participação eleitoral, até parece que as revoluções não têm eleições, claro que têm. Claro que têm, e as eleições de 75, e diga-se passagem, as de 76, foram as 2 mais participadas, as legislativas de 75, mas há várias outras. Foram as 2 mais participadas de toda a história portuguesa, e ninguém nunca pôs em causa a lisura do processo eleitoral de 75 e 76, apesar das tensões todas. Ora, dizia eu, para quem se sente à esquerda dessa normalização, sente, portanto, incluiu na sua memória uma memória eventualmente magoada ou dorida daquilo que, para usar esta expressão que eu estava a usar da Joana, podia ter sido, mas não foi. Há muita gente à esquerda que efetivamente vive nesta... Contudo, a nossa forma de comemoração do 25 de Abril, o nosso repertório de linguagem, símbolos, quando saímos à rua no 25 de Abril, não é o de uma nostalgia e de uma raiva do que podia ter sido, mas não foi. Não é. É mesmo festa. É mesmo festa. E diga-se passagem, festa entre pessoas, nos anos subsequentes a 1975, que em 1975 se posicionavam em lugares muito diferentes relativamente ao processo revolucionário. E contudo, exceto naturalmente aqueles que, posicionando-se extraordinariamente à esquerda, a partir de finais dos anos 70 e início dos anos 80, viraram assumidamente à direita e, portanto, a Revolução deixou de ser, para eles, uma referência positiva. Continua a ser uma referência essencial, mas deixou de ser uma referência positiva.
Mas é essencial para o seu posicionamento. Então, outras explicações, e aqui não vou entrar nessa discussão, exceto para esses, quem em 75 assumiu a Revolução como a sua missão na vida, continuou a comemorá-la. E eu não acho honestamente que haja o balanço que faço, ando há muitos anos a estudar isto, eu não acho que haja uma espécie de, o balanço que faço não é o de um lamento permanente sobre aquilo que podia ter sido e não foi. E ainda ontem comparei isso, o Miguel, isto é só para advertir o Miguel, vou repetir-me, um telemóvel que tinha sido esquecido. O fenómeno em Espanha, sem ter havido uma revolução, é evidentemente esse, que é aquilo que os espanhóis chamam a memória da desilusão. E se concentram naquilo que podia ter sido e, efetivamente, não foi. Nós não comemoramos a Revolução dessa forma. Isto significa que o seu potencial de uso no nosso dia-a-dia daquilo que nós chamamos os usos justamente do passado e que verificamos neste último 25 de Abril, num ano tão excepcional. Não sei se o Miguel vai querer fazer uma referência sobre isso. Num ano tão excepcional que é os 50 anos de 25 de Abril, são comemorados mês e meio depois de uma viragem à direita que ficará para a história, evidentemente, da vida eleitoral portuguesa e da vida social, na qual 18% dos eleitores assumiram um voto que está nos antípodas de todos os valores do 25 de Abril. E justamente com essa contradição, nós voltamos a saber usar o 25 de Abril como um instrumento de dar-lhe a utilidade que tem justamente as comemorações. Termino. Já todos ouvimos aquela história de as comemorações, o 5 de Outubro já não significa nada. Quem é que dizia? Não sei se era em algum momento o Cavaco, mas normalmente as teses à direita sobre a inutilidade dos grandes feriados nacionais, nomeadamente quando eles são progressistas. Os jovens, o Miguel Tavares, depuradíssimo, não é? E, portanto, os jovens querem lá saber do 25 de Abril, querem lá saber do 5 de Outubro, mas isto significa alguma coisa e tal. Eu até posso discutir se querem saber ou não do 5 de Outubro, depende da forma como o encararmos. Mas, se em qualquer manifestação, em qualquer greve, se em qualquer momento público de reivindicação, de contestação de uma injustiça e de reivindicação de um direito, aparece, porque aparece, em algum momento, algum dos símbolos do repertório que nós usamos do 25 de Abril, é evidentemente sinal de que ele ainda serve para alguma coisa. E tenho a certeza, todos temos, de que ele efetivamente serve. Muito obrigado.